Porque esse tema é tão importante que a gente já vai abrir o programa com ele. Como organizar, fazer o planejamento do seu orçamento familiar. Pensando nisso, nós convidamos uma especialista, a Rosana Elias, gerente de negócios e produtos da Acredicope. Boa tarde, seja muito bem-vinda. Boa tarde, obrigada. Rosana, assim, ó, a gente está no momento assim, entre Natal e Ano Novo, o pessoal ainda tá curtindo esse momento, essa energia boa, 13º caiu na conta, muita gente recebeu férias, mas não dá para ficar assim curtindo a vida adoidado, como se não houvesse amanhã, né? 2023 está batendo na porta e assim, a minha primeira pergunta, digamos que eu estou numa situação, mesmo tendo recebido o 13º e tudo mais, mas não está lá tão legal. Acho que vou fechar o ano no vermelho. É necessário ou é importante, mesmo assim, já planejar 2023? Sim, muito importante, né? Porque 2023 está aí. E se a gente não começar nessa virada já de ano, imagina lá em janeiro, fevereiro, março, o ano vai passando e novamente mais um ano não se iniciou esse planejamento. Então é muito importante já agora nessa virada, já nessa semana, aproveitar esse momento também de descanso, né? Para fazer essa reflexão e essa análise. Já começar também a ver as maiores despesas e começar a organizar. O que não pode faltar no planejamento? Os custos fixos, né? Aqueles que são rotinas, que eles são recorrentes. Por exemplo, a água, a luz, a telefonia, a escola das crianças. Então, esses custos que eles são mensais, esses eu preciso ter uma média durante o meu ano de quanto que eu tenho de despesa, para mim ter uma ideia, né, de quanto que eu preciso realocar da minha renda, do meu salário, destinar para esse custo que a gente diz de custo fixo. Por exemplo, a pessoa já tem um orçamento apertado, né, juntando ali luz, internet, aluguel. Fica até, assim, difícil fazer um planejamento pensando, por exemplo, no lazer. Ainda assim, é necessário ter destinar uma porcentagem para o lazer? Sim, ela é importantíssimo. Dentro desse orçamento, automaticamente você consegue fazer esses quadradinhos, né? Esses direcionamentos de renda. Então, pagando os custos fixos, eu tenho a parte do lazer também, né? Que ela é tão importante até para ter interação ali da família também. Então, claro, é importante direcionar. E automaticamente eu tendo isso tudo anotado, isso tudo controlado, que não é tão simples, a gente sabe, né? Vida real aí no dia a dia, mas ela é importante porque automaticamente eu consigo me autoanalisar, analisar a minha forma de consumo e talvez direcionar. Economizo na compra de um item de uma marca diferente com a mesma qualidade, gera uma economia e com essa economia consigo direcionar para o lazer ou para o investimento. Antes de eu fazer a próxima pergunta, quando a gente fala em planejamento, em finanças, a gente já pensa em algo complexo, né? Pensa que a pessoa precisa ter até um curso aí de administração, de economia para poder dar conta. Mas assim, para quem ainda nunca parou para fazer, o que você sugere? Uma técnica, assim, uma ferramenta que pode ajudar a pessoa a fazer esse movimento? O famoso caderninho, né? O caderninho, o lápis ou uma caneta, ela é super importante. Essa é a principal ferramenta, né? Não existe certo, não existe errado, mais ou menos tecnológico. O importante é ter essa disciplina de anotar. Aí, claro, vai depender de cada família, de cada gestão e verificar o que é mais importante, o que é mais fácil. Não pode ser algo complicado, sabe? Que seja chato, que leve muito tempo. Porque a gente já está falando de orçamento financeiro, né? Que já não é tão simples. Então, a gente precisa facilitar e a ferramenta, o famoso caderninho, vale bastante a pena. Agora, quem é microempreendedor, por exemplo, né? Quem não é CLT, que acaba tendo assim uma renda meio instável, vale também a mesma regra, a mesma orientação? Vale ainda mais, né? Porque como a renda ela acaba oscilando, é importante então fazer uma média, talvez, dos últimos 6 meses, de como que foi as entradas e fixar aquele valor, que caso entre a mais, já vira como benefício, consegue realocar para os outros investimentos, para as outras áreas ali da família, mas é importante manter a gente diz ali, um padrão, né, de custo já fixo para não aumentar muito. Agora, janeiro é um mês assim que a gente também, quando vem, parece uma avalanche, né? É IPTU, é a taxa de esgoto, muita gente paga o IPVA também. E aí, alguns oferecem alguns descontos.
O que você sugere? Aproveita esse desconto, por menor que seja, ou parcelar também pode ser avaliado? Não tem certo e nem errado, vai depender da organização financeira mesmo dessa família. Mas claro, se eu tenho um desconto, aproveita aquele desconto. Ah, é 5%, Rosana. Nossa, esse é 5%, talvez eu consiga fazer o pagamento da água daquele mês. Então eu consigo direcionar, economizando esse 5%, eu direciono para um outro pagamento. Então compensa sim. Mas claro, tudo depende do orçamento familiar, né? E o que vai ajudar é ter essa visão, né? Isso. Porque você sabe, aliás, R$100 do IPTU, a água é 50. Se eu pagar, né, com desconto, eu já consigo destinar então para a água. Por isso a importância do planejamento. Não faça como eu estava comentando com a Rosana antes, que eu sempre tento me disciplinar, mas chega um momento ali, quando eu vejo, já passaram 3 meses, eu esqueci de atualizar. E aí eu pergunto, toda despesa deve entrar? Por exemplo, eu sei que tem uma despesa de R$500 com o mercado. Todas as comprinhas ajuda se eu colocar no papel todas as compras ou não? É bom ter uma média de mercado? Geralmente você utiliza para começar uma média, aí depois você vai criando o seu próprio histórico e utilizando o seu próprio histórico para colocar para os próximos meses, né? Claro que vai ter meses que a gente vai gastar um pouquinho mais ou um pouquinho menos, mas vai ajudar. Então, anotar também é importante. E sim, o cafezinho de todos os dias é importante anotar o custo com alimentação, o custo com as crianças, né? Que a gente também direciona um recurso ali para as crianças, é importante sim, tá? E não ter medo, né? Porque às vezes assusta. Ver a conta do cartão de crédito, ver as contas, por exemplo, o carro. Não é só o carro, é o carro, a gasolina, o imposto, o seguro. Né? E aí a gente acaba se assustando com tudo isso. E às vezes não olhar para o problema dá a sensação que ele não existe, mas isso não é real, né? Exatamente, leva aquele assusto, meu Deus, né? Veio o IPVA, esqueci agora. Então, por isso que é importante já ir colocando também no caderninho pelo menos uns 3 meses aí para frente, pelo menos das despesas fixas ou aquelas eventuais eu já ir dividindo também. Gostaria de matricular meu filho em um colégio particular no próximo ano. O que devo levar em conta para encaixar no orçamento a Francisca do Bucarém? Olha só que bacana. Interessante a pergunta, Interessante. Né? Porque assim, a gente sempre fala que é muito importante investir em educação, mas a gente sabe que educação também custa caro, né? Então, como fazer essa organização? Exatamente. Então, precisa entender o que está incluso dentro dessa matrícula, porque às vezes em outro local existe um valor maior, mas existe talvez uma alimentação ali inclusa que talvez na mais barata não esteja, então é importante fazer essas comparações, não só de preço, mas analisar de fato o que está incluso dentro desses contratos, né? E claro, vai do orçamento de cada família. É o momento de colocar de fato em uma instituição particular? Se sim, né? O investimento em educação, ele sempre recompensa, né? Agora, nesse aspecto também é importante assim, pensar nisso bem antes, né? Porque muitas escolas oferecem bolsas. E aí o seu filho pode participar também de um processo seletivo, ter acesso à bolsa, porque, como você colocou, não é só a matrícula, mensalidade, uniforme, os livros que normalmente, as apostilas, né? Então, assim, tem tanta coisa embutida que esse é um tipo de decisão que é bom pensar com bastante antecedência, né? Exatamente, com bastante cautela, até porque o contrato vai ser de 12 meses, né? E colocar a criança para depois tirar vai ser um pouquinho difícil. Então, é importante ter essa conversa também em família. Lembrando, o orçamento ele é familiar, então todos precisam estar envolvidos, inclusive a criança. A criança que vai participar aí dessa matrícula na escola. Ela pode não pagar, mas ela tem que se dedicar bastante. Exatamente. Tem mais uma pergunta. Boa tarde, eu devo mais do que ganho. O que posso fazer? Pergunta o José. Vamos lá então, né? O que eu devo fazer nesse início? Detalhar exatamente, devo mais com que eu ganho. Ok, mas aonde? Aonde que eu estou destinando esse recurso a mais? Eu não consigo, de fato, cortar algum custo ou reduzir, né? Porque automaticamente eu tenho... Um exemplo, né? Eu tenho TV a cabo, eu de fato preciso, né? Eu tenho um custo adicional com o combustível, eu não consigo realocar esse meu meio de transporte, pegar uma carona. Então, nesse momento a gente tem
os dois caminhos, né? Ou eu diminuo de fato os meus gastos, ou eu preciso aumentar a minha renda. Aí buscar alguma renda extra para contribuir com a renda familiar. E não aumentar os gastos ainda mais, porque às vezes a gente se empolga, né? Exato. Né? Aparece algum trabalho, um freelancer, alguma coisa assim, a pessoa acaba até se comprometendo mais, achando que vai ter aquilo por muito tempo. Tem mais pergunta, produção? Tem. Fazer mais comida em casa e comer menos fora pode ser um bom começo para reorganizar as despesas? Pergunta o Ronaldo do Comasa. Muito bacana essa participação, né? Então, isso se encaixaria, ajudaria? Claro, com certeza, né? Porque automaticamente, geralmente, às vezes a gente come um pouquinho mais ainda quando vai fora, né? É muito tentador, né? Exatamente. Buffet a gente come, né? Tem lasanha que muitas vezes a gente não faria em casa num dia de semana e tá ali, a gente acaba comendo. Exatamente. Então aproveita o domingo aí no final do dia, já o início da semana, né? Já para fazer as refeições já durante a semana, até para ter essa programação, direcionar esse tempo também, porque muitas pessoas às vezes acabam dizendo, mas eu não tenho muito tempo para cozinhar em casa, né? Então tira um tempo fixo já para isso, já direcionado, que depois você consegue fazer para a semana toda, mas é uma excelente dica. E, de fato, eu faço as minhas marmitas e eu observei, assim, uma redução enorme no mercado. Tipo, quando eu vou no mercado, eu já vou direcionada, já vou com uma listinha. Então, não compro coisas que eu não vou fazer naquele dia. Então, realmente, olha, gostei da interação e assino embaixo, porque eu sei que, de fato, dá resultado. Tem mais perguntas? Deve existir alguma lista de prioridades de quais contas pagar? Pergunta a Ana Júlia do Aventureiro. Importante também essa questão. Sim, principalmente necessidade, né? Então, a alimentação é uma necessidade, a energia, a luz, essa parte de necessidade, então, ela é essencial. E, claro, também, né? O que eu consigo direcionar, então, desses custos mensais que são necessários, o que eu consigo direcionar, né? Mas sim, é importante olhar também para as taxas de juros mais altas, né? Negociar, talvez reduzir essa taxa de juros. Então, é importante primeiro olhar assim para o essencial e depois para aquilo que eu estou pagando mais juros. Daí tu me faz pensar no cartão, que muita gente acaba pagando tudo no cartão, se compromete no cartão e aí não consegue mais ter essa escolha entre o comprar a comida à vista ou pagar o cartão. Como que a pessoa pode sair dessa sinuca de bico? O cartão precisa estar negociável, não pode estar em atraso, porque senão o dinheiro não vai estar trabalhando para você, né? Você vai estar trabalhando para o dinheiro. Então é importante olhar assim para o cartão de crédito, se for necessário, parcelar e dar uma paradinha ali no consumo, utilizar realmente só para o essencial e depois, claro, vai ficar mais fácil para os próximos meses. Os primeiros meses sempre é mais difícil quando a gente precisa direcionar esse recurso, mas depois fica mais fácil. E nada de pedir outro cartão, né? Porque às vezes compromete um, já vai lá e pede outro. Exato. Tem mais uma perguntinha, Rosana. Qual o melhor caminho para eu começar a reduzir dívidas acumuladas? Pergunta o Júlio. Nossa, quando a gente fala de tudo isso, tem que ter muita disciplina, muito foco. Porque quando eu começo a pagar, o que acontece? Começa a liberar também, começa a sobrar um pouquinho mais, às vezes eu me empolgo e vou lá e começo a consumir de novo. Então, não, olha só o esforço que você teve para fazer essa organização, né? Então, coloque um objetivo, seja um investimento, uma viagem, a compra de algum bem e direcione esse valor, então, que comece a sobrar para esse objetivo da família, né? Sensacional. Para encerrar a nossa entrevista, você já falou de certa forma, mas acho importante a gente reforçar que se a gente está falando de orçamento familiar, isso deve envolver todos os membros, né? Porque assim, a minha geração, por exemplo, os meus pais, eu não tinha acesso ao que eles ganhavam, quanto gastavam, eu via eles, né, preocupados com dinheiro. Então, assim, a gente tem que mudar a nossa cultura para conseguir dar exemplo para os nossos filhos. Como os pais, quem está nos assistindo agora, podem envolver os filhos, então, nesse planejamento? Exatamente. Então, chamar eles para uma reunião, mostrar da importância, colocar também eles para escrever ou para dizer, né? Quanto que é o lanche lá da escola? Então, ajudar a contribuir nessa construção. Até porque educação financeira é isso, né? Vem muito do exemplo. Então, utilizem esse momento da construção do orçamento familiar já para fazer essa educação financeira. E aí não vai precisar, você me dá despesa, você não vai precisar
ficar dando lição de moral, porque eles já sabem do que você está falando, já né? participaram da construção. Perfeito. Rosana Elias, gerente de negócios e produtos da Credicoop, muito obrigada pela sua participação. Feliz ano novo para você. Obrigada. E espero que ano que vem esteja conosco mais vezes. Espero que esteja aqui com vocês. Obrigada.